Nem de exatas, nem de humanas, eu sou de magias. Desejo uma excelente experiência para você que acompanha o programa Luiz Júnior na quarta dimensão, tanto pela Paranormal.plus quanto pela Soulcast. Eu sou Luiz Júnior e estarei com você pelos próximos 25 minutos falando sobre a alma humana. Como sempre, a gente vem começando com algumas músicas que me foram orientadas pelo meu mentor, o Zank Trimed, e que a gente vem discutindo música por música aqui neste programa. Vamos lá! Hey, como um raio eu desço. Kede Shokuma Bina da coroa nasce o fogo, chama que não se apagou. Sabedoria vibra no vento, entendimento se formou. Não foi queda, foi caminho, não foi culpa, foi missão. O raio corta o infinito pra acender teu coração. Desce a luz, desce o raio, desce o fogo até o chão. Shezet sopra misericórdia, Jebura traz precisão. No centro sol de Tiperet bate forte no tambor do coração. Se a sombra assusta teus olhos, é porque há sol por trás. Quem atravessa o próprio medo nunca mais volta atrás. Luz sem fé, raio vivo em expansão. Luz sem fé, sol rasgando a escuridão. Da coroa ao reino sem divisão. A luz se faz carne na encarnação. Netzaki, vitória que dança, roda, palavra que ecoa. E é só de fundamento pulsar, a chama ressoar. Hey! Hey! O raio não cai, ele flui. O raio não quebra, ele une. O raio não fere, desperta quem dorme na própria sombra. Malkuth, terra, carne, respira. O céu desceu no teu olhar. O sol oculto quer despertar. Luz sem fé, luz sem fé, luz sem fé. Raio vivo no teu ser. Luz sem fé, luz sem fé. Luz que aprende a descer. Não é queda, é percurso. Não é treva, é expansão. Da árvore nasce o fogo que desperta a nação. Kede Tiperet Malkuth. O raio vive em ti. O raio vive em ti. Eu sou o raio. Eu sou o sol na sombra. Eu sou eclipse. Eu sou eclipse. Essa música, ela é a sexta música do álbum Inter Solis et Luna Regno, que foi lançada aí em meados do mês de março
e está disponível tanto pelo Spotify quanto pela YouTube Music, sob o nome Eclipse, que é o codinome que eu uso nas músicas digitais. São músicas digitais. Eu faço a composição e aí, através de algumas ferramentas digitais, a gente compõe, enfim, e aí constrói toda a harmonia e a musicalidade necessária. Esse é a sexta faixa, chamada Portador da Luz. Eu considero, junto com a faixa número 12, Barrabás, Espírito Livre, talvez as duas mais complexas e controversas músicas deste álbum. Olha só, essa música, como o próprio nome diz, fala sobre Lúcifer. Lúcifer, aqui no seu latim, Lucenferre, o portador da luz. A gente, nas outras 5 músicas, a gente acompanhou o processo de criação mental, quando tudo é originado, inclusive nós mesmos. Acompanhamos o momento da queda, quando, através de atos impulsivos, da raiva, do apego, da impulsividade, a gente cai. E neste momento a gente começa a descer o abismo. Então, 2 músicas que nós vimos, Inanna e também O Abismo, falam da descida. Quando você desce para o abismo, e todo mundo vai passar por isso, não adianta a gente achar que nunca vamos, a gente vai passar pelo abismo, nós vamos cair porque faz parte da vida. E a espiritualidade e o nosso caminhar espiritual, ela vai servir sobretudo para pegar na nossa mão, para estar do nosso lado, para que essa travessia seja a melhor possível para nós, para a nossa vida. E será no fundo do abismo, deste abismo que nós estamos e vamos entrar, que nós vamos encontrar os seres do abismo. Estes seres estão relatados em muitas mitologias. Então, é lá que você vai encontrar com Lúcifer, com Lilith, com Satanás, com Belial, com Ereshkigal, com Iku e tantos outros seres mitológicos que fazem parte da nossa psique. Veja só, é neste momento que você vai confrontar com aquele ser mais sombrio que você tem dentro de você. E os mitos são pródigos em falar disso. Quando Jesus é crucificado, ele até fica com medo, ele fala para o Pai, Pai, me livra desse cálice. E aí, 2 segundos depois, ele percebe que era absolutamente necessário que ele passasse por esse abismo, que ele fosse encontrar com os seres do abismo. 3 dias depois, ele ressuscita, já como Cristo, não mais como Jesus. Inanna, quando ela faz o seu percurso para visitar a sua irmã Ereshkigal, para o funeral do seu cunhado Gugalana, ela também é obrigada a se despir, a baixar a cabeça, a ser humilde. Quando ela chega, ela é estraçalhada pelos seres do abismo. 3 dias depois ela renasce, ela ressuscita, agora como uma grande deusa suméria. Orfeu vai fazer o mesmo caminho para encontrar sua amada Eurídice. Quando ele chega no fundo de Hades e conversa com Plutão, ele dá o que ele precisa. Plutão dá o que Orfeu foi buscar, mas mesmo assim Orfeu duvida e olha para trás e perde Eurídice para sempre. O ser do abismo, ele vai te provocar. Ele vai provocar você, ele vai dar corda para você se enforcar. Ele vai questionar os teus motivos. Ele vai entender tua descida, tua jornada. Ele vai fazer com que o teu ego cresça. E é neste ego que ele vai te engolir se você não tomar cuidado. A famosa frase de Friedrich Nietzsche, quando você olha o abismo olha para você. Mas este ser, ele é mau por excelência? Não. Ele vai provocar transformação interna. Dentro da astrologia, nós dizemos que Plutão faz este processo. É Plutão quem vai te apertar, te estraçalhar, te consumir, te dobrar ao meio, te quebrar em pedaços, para que você possa se reconstruir e subir do abismo muito mais forte. Nesta música e neste programa, nós vamos falar especificamente da sombra masculina, aquele a quem chamamos de Lúcifer.
Você sabia que Lúcifer em nenhum momento ele aparece como Satanás na Bíblia? Ele é citado em Isaías 14:12. Em Isaías 14:12, no original do hebraico, ele é citado como Elel. E Isaías estava falando do rei da Babilônia, da queda do rei da Babilônia. Quando o nome Elel foi traduzido para o latim, ele foi traduzido como, na Vulgata, né, que é a Bíblia latina, foi traduzido como Luxferren, o portador da luz. Porque no texto está escrito: caíste desde o céu, Lúcifer, filho da alva. Depois não é mais citado. Os outros nomes que surgem sobre o mal dentro da Bíblia são o Senhor do mundo, o anjo do mundo, Satã, Belial, Satanás. São vários outros nomes que vão surgindo, mas Lúcifer não surge mais. Olha que interessante, quando a gente chega em Lucas 10:18, Jesus fala: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Quando a gente junta Lúcifer com Satanás e essa imagem da queda do raio, nós também podemos dizer que este ser também caiu no seu próprio abismo. Quando ele cai nesse abismo, olha que interessante. E aí essa associação da música me foi muito forte, porque eu recebi isso e depois eu fui pesquisar. Falei, o que é isso? Que loucura é essa? E aí eu fui perceber que estava falando da árvore da vida da cabala judaica. Olha que legal. Tem uma história que diz que conforme Lúcifer ia caindo do céu, ele passou por todas as 10 sefirot que compõem a árvore da vida. A primeira sefirot é Chesed. Desculpa, gente. A primeira sefirot é Keter. Olha só, tava errando aqui. A primeira sefirot é Keter, a coroa, a vontade suprema, a luz primordial, o infinito, a própria divindade. Logo depois ele começa a queda, ele passa para Chokmah, a sabedoria, que é o intelecto, a intuição pura, a inspiração. Depois ele desce para a terceira esfera, Binah, a compreensão, a razão, a dar forma à sabedoria. É um portal que divide esse trino superior, o triângulo superior, da parte de baixo. Logo depois vem um triângulo central, formado por Chesed, o amor, a bondade, a generosidade, o desejo do compartilhamento. Geburah, a disciplina, os limites, a restrição e a justiça. Tiferet, o equilíbrio do amor e da disciplina. Cai para Netzach, a perseverança, a determinação e a ambição. Passa por Hod, que é a humildade, a rendição, a sinceridade, a capacidade de adaptação. Desce para Yesod, que é a base da conexão, o canal por onde as energias fluem para o mundo físico. E por último, ele chega no mais baixo de todas as sefiras, que é Malkut. Malkut é o reino mundo material, o mundo físico, o reino onde realmente Lúcifer vai trazer a sua luz. Quando você pega a árvore da vida e traça uma linha unindo cada uma dessas esferas, cada uma dessas sefirot, ou sefiroth, você forma um raio que mostra que ele desceu da coroa, da presença suprema e divina, e ele desceu até o mais baixo do profundo, que é lá em Malkut. Existem, principalmente na patrística bíblica, o que é patrística? São os primeiros livros, os primeiros conhecimentos, as primeiras filosofias feitas e construídas pelos primeiros padres da igreja. Nós estamos falando do cristianismo primordial, 4, 5, 6 primeiros séculos depois de Cristo, logo antes da era medieval, tá? Esses patrísticos, quando você olha o Pastor de Hermas, ou você olha Pseudo Dioniso, ou você vai atrás dos inscritos de Qumran, você percebe que existe uma preocupação mística muito forte. Há toda uma construção simbólica sobre a questão das divindades, dos anjos, dos demônios.
Há uma passagem, se eu não me engano, escrito por Gregório, agora não vou me lembrar se foi Gregório ou se foi Diocleciano, em que ele fala que os anjos também têm uma hierarquia. Os anjos mais próximos a Deus são os serafins, aqueles que refletem a luz, a energia e o fogo divino. Logo depois vem os querubins, a razão divina, aquele que reflete a lógica e a razão, o raciocínio divino. Logo abaixo vem os tronos. Os tronos, eles materializam a energia divina. Depois vem os arcanjos, já mais próximo da gente, os anjos, inclusive os anjos da guarda, que são os nossos anjos pessoais. Depois vem o grupo dos humanos. Depois começa um reflexo espelhado igual para o lado demoníaco, onde a gente vai encarar os demônios que também estão ao nosso lado e que vão nos provocar o tempo todo através dos 8 logismoi. O que são os 8 logismoi? São etapas como ira, cobiça, avareza, que tem muito a ver com os 7 pecados capitais, que vão provocar a nossa alma, a nossa mente e o nosso corpo físico para que caiamos em tentação. Logo depois vem os generais, os príncipes, os reis e finalmente Lúcifer ou Satã. Então veja, é um espelhamento do cosmo. É um espelhamento que também é refletido na árvore da vida. Você sai do contato máximo e supremo com a divindade e chega até o fundo do poço, até o fundo da terra, o mundo material. Eles são senhores do mundo material. Há alguns relatos que dizem que as entidades demoníacas protegem a terra. Eu já ouvi relatos, inclusive, de daimons. E olha, daimons não tem a ver com os demônios católicos, tá? Os daimons, eles se manifestam dizendo que não se pode fazer mal a ninguém, principalmente a animais e crianças. Olha que interessante. E eles falam, porque já falaram para mim, que eles protegem a crosta terrestre, impedindo problemas que poderiam dizimar a terra. Eles não são os senhores da terra. Na queda da árvore da vida nós não vimos que pode-se chegar até o nível mais baixo, que é exatamente o nível material. Quando a gente pega algumas filosofias hindus e a gente entra na questão do Manvantara, o que é Manvantara? Uma era completa, uma noite e dia de Brahma. Para os hindus, nós estamos na noite mais densa de uma noite de Brahma. A noite mais densa, a 4ª geração, a 4ª raça inferior. Essa 4ª raça inferior toca pelo setenário hindu e da filosofia mística da eubiose, toca no mundo terreno. Opa! Então nós estamos falando que nós estamos vivendo uma espécie de abismo da humanidade. Nós estamos lá no fundo. Veja, quando a gente vai olhar alguns místicos, filósofos ou mesmo alguns psicólogos, como Carl Gustav Jung, ele também fala que nós temos uma energia individual, com uma consciência individual, um inconsciente individual e também uma consciência global, uma consciência cósmica e uma inconsciência cósmica. Portanto, nós estamos coletivamente, cosmicamente, vivendo dentro de Malkuth, a 10ª Sefirot. Nós estamos sob domínio de Lúcifer. Quando a gente olha para a gente como individualidade, nós temos momentos em que nós também estamos caindo. Momentos de queda. Estes momentos, eles se refletem numa doença, se reflete num desemprego, se reflete na perda de um familiar. E a primeira tentativa nossa é sair da tristeza, é escapar da espiral que nos puxa para baixo. Quando em todas as mitologias que a gente conhece que tem a catabasis, que é a descida ao inferno, é necessário você integrar o ser infernal. É necessário compreender o ser infernal que nos espera lá embaixo. É necessário honrar, isso é uma loucura,
dentro da sociedade cristã que a gente vive, eu tá falando disso. Mas sim, você precisa honrar o seu lado sombrio, o seu masculino sombrio. Nas próximos programas, a gente vai falar um pouquinho do feminino sombrio. Neste momento, nós temos que honrar a matéria. Nós temos que honrar quem nós somos. Nós precisamos deixar que o ser do inferno destroce a nossa alma, pique o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente em pedaços, para que ele possa se reconstruir. Mas veja o perigo. É necessário ter um fio condutor, é necessário ter uma corda que nos amarre para que uma pessoa possa nos puxar desse abismo. Quando Nietzsche fala que se a gente olhar para o abismo vai ver a gente, significa que quanto mais tempo você passar no fundo do abismo, mais o abismo vai devorar você, ele vai tentar você. Assim como Cristo foi tentado 40 dias no deserto, assim como Buda foi tentado 40 dias no deserto. Essa tentação precisa estar estruturada e alicerçada, e esse alicerçamento vem pelo teu autoconhecimento, vem pela tua espiritualidade, vem pela tua religiosidade. Serão estas as estruturas iluminadas que serão as cordas que possibilitarão você voltar do fundo do abismo. Jamais entre sozinha ou sozinho nesse abismo, porque os seres do abismo vão engolir você. Portanto, a função de um terapeuta holístico, de um psicólogo, de um líder religioso, é exatamente te preparar para este momento, quando você vai encarar o fundo do abismo. E olha, negar não vai adiantar nada. Quanto mais você negar a existência do lado sombrio em você, quanto mais você negar a existência do mal em você, e olha, nem é uma comparação muito útil, sabe? Comparar sombra com mal. Na realidade, esta é uma desvirtuação cristã muito profunda, tá? A sombra ela não é má por excelência, ela tá ali para te orientar, para fazer você perceber que você não é só ego. Quanto mais você negar isso e tentar fugir dos seres da sombra, mais você vai cair pro fundo. E mais vezes você vai cair na vida. É mais ou menos como uma história que eu sempre conto nos meus atendimentos, a história dos 3 porquinhos. Quando eu penso lá no lobo, né, vai atrás do porquinho, o porquinho fez uma casa de palha, o lobo derrubou tudo. Quando ele falou, nossa, derrubou tudo, deixa eu fazer aqui uma casa de madeira, que é o irmão dele, né, que faz, o lobo derruba tudo. É só na hora da construção da casa de bloco, de alvenaria, que o lobo não consegue destruir mais. O que isso significa? Que enquanto nós não fizermos o que nós temos que fazer nesta vida, enquanto nós não passarmos pelo que nós viemos passar nessa vida, quanto mais nós evitarmos passar por isso, mais vezes acontecerá a queda, mais vezes o lobo vai soprar nossa casa, mais vezes nós teremos que reconstruir. Então, a próxima vez que você estiver caindo, não tente escapar, não tente sair disso. Apenas observe e procure por ajuda. Nós, aqui do grupo Luiz Júnior, da Oráculos e Mistérios, da Luiz Júnior Terapias Holísticas, nós estamos prontos para acompanhar você nesse processo. Através de métodos muito práticos, como a própria astrologia. A astrologia que é tão combatida, mas ao mesmo tempo tão importante. A gente falou muito da patrística aqui, né? Os antigos padres, os primeiros padres falavam, a astrologia funciona, tá aí e funciona. Só não acredite nela. Só não se apegue a ela. Olha que interessante. Portanto, funciona. A própria igreja reconhece a sua funcionalidade. Nós também usamos a geomancia sagrada, o levantamento arquetípico, a numerologia, para poder perceber qual é o teu momento, para saber quando o abismo e qual é o abismo que você vai ter que entrar e quais serão os deuses sombrios que estarão te aguardando. Se você quer saber mais, se você quer ter uma orientação neste momento, não pense 2 vezes em entrar em contato comigo, tá? Anota aí, ó,
DDD 11 98721 9413. Repetindo, DDD 11 98721 9413. Ou também pelo www.luisjuniorastral.com.br. Luiz com Z, não se esqueça. Até a próxima semana, um grande abraço, até mais!